Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético para mais um vídeo de um tema que está aos poucos ficando mais comum aqui, que é a análise de uma ação de um ativo individual. No caso deste vídeo aqui vai ser a Copel CPLE 6, vai entrar a vinheta, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, dá o seu joinha aí você ajuda o canal a crescer. Não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo. Então vamos falar sobre Copel, mas antes eu preciso fazer aquele disclaimer, lembrando que tudo que você vai ouvir aqui é para fins educacionais e não deve ser interpretado como uma recomendação. Mentira! É uma recomendação. É uma recomendação, inclusive porque a Copel CPLE 6 está na carteira de dividendos da carteira do investidor, que é a Research, a casa de análise independente, onde eu trabalho, onde eu orgulhosamente faço parte da equipe de análise e, inclusive, vai aparecer em algum lugar aqui um QR Code que você pode capturar e vai ter acesso aos PDFs das carteiras, inclusive da carteira de dividendos, onde está a Copel, tá? Então, nós temos lá na carteira de investidor um call dado, tá? Um call com C maiúsculo, formal, com toda, tudo que tem direito, toda a parte protocolar, relatório mandado para a PMEC, então não tem conversinha aqui de para fins educacionais. Fins educacionais é um call de compra para a carteira de dividendos. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar um pouco como foi o nosso processo de análise, porque esse call ainda está ativo no momento dessa gravação, que, aliás, é interessante mencionar. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de outubro, tá? Com os dados, do pregão deste dia. Então, os dados que eu vou mostrar aqui, que eu vou comentar no vídeo, são os dados deste dia. Eu não sei que dia exatamente que você vai estar assistindo esse vídeo, mas atente a esse detalhe. O vídeo está sendo gravado no dia 25 de outubro. E 25 de outubro é significativo, falar desse dia, porque além de eu dar a referência dos dados que eu estou usando, eu estou neste momento gravando na semana anterior às eleições do segundo turno no Brasil. E nós estamos falando da Copel, que é uma empresa de capital misto, tá? Uma empresa de eletricidade, distribuidora, geradora de eletricidade, que é controlada pelo governo do Paraná, o governo do estado do Paraná. Então ela é uma empresa de capital misto, estadual, ela é estatal/estadual. Isso é importante mencionar porque no estado do Paraná, as eleições para governador foram decididas no primeiro turno, tá? Então, as incertezas que permeiam outras empresas, outros setores nesse momento por conta do segundo turno das eleições para presidente e para governador em alguns outros estados, não dizem respeito diretamente à Copel, que é controlada pelo governo do estado do Paraná. O governo já está eleito, é um governo, vamos dizer assim, que dentro do espectro político tem uma orientação um pouco mais à direita, e isso costuma, de forma geral, tranquilizar investidores. Mas, enfim, voltando aqui, ela está, então, na nossa digníssima carteira de dividendos. E, inclusive, eu quero mostrar aqui na tela a composição atual da nossa carteira de dividendos, Então, podemos ver aqui que temos uma carteira de 9 ações, Vamos ver se são 9 mesmo, tá? 9, sendo que a Copel é a empresa que está em quarto lugar, dando a maior contribuição a essa carteira. Ela é uma aquisição na carteira relativamente recente, mas ela já se posicionou bem aqui. Então vamos ver o que nos levou, no caso os analistas da carteira do investidor e eu entre eles, o que nos levou a tomar a decisão de colocar essa ação dentro da carteira e por que você eventualmente deveria pensar nessa possibilidade. Então vamos lá. Por que carteira de dividendos? Para começar,
Aquilo que se chama genericamente de ação de dividendos, né, ou ações que são boas pagadoras de dividendos, são aquelas ações que normalmente, de forma geral, mas não necessariamente, já chegaram no limite do seu crescimento. Então, como elas não têm muito para onde crescer, sobra dinheiro e elas distribuem esse dinheiro para os acionistas na forma de dividendos e outros proventos, tá? As empresas de infraestrutura, segmento do qual a Copel faz parte, né, geração e distribuição de eletricidade, costumam se enquadrar muito bem nessas empresas pagadoras de dividendo, porque elas têm limitações de crescimento, não tem muito para onde crescer. Uma vez que você constrói uma infraestrutura, você pode fazer uma expansão aqui, outra ali, etc., mas não tem muito para onde ir e vai fazer naturalmente a manutenção daquela infraestrutura, mas acaba sobrando bastante dinheiro para distribuir. Vamos pegar o caso da Copel, por exemplo. A Copel, que é uma empresa do estado do Paraná, e vamos combinar assim que o estado do Paraná tem lá suas várias deficiências, mas ele não é, comparando com outros estados do Brasil, assim, um estado super carente de eletricidade, né? Tem uma razoável rede de distribuição ali, então a Copel não tem muito para onde crescer. Tem uma outra coisinha ali para fazer, mas a gente não deve esperar um crescimento explosivo de uma empresa como a Copel, e isso vale para outras empresas de infraestrutura. Então, empresas de energia, empresas de estrada, estrutura portuária, aeroporto e por aí vai, essas empresas tipicamente são boas pagadoras de dividendos exatamente por conta dos seus limitações de crescimento. No caso brasileiro, né, aqui no Brasil, em particular, as elétricas, elas são imediatamente vêm à mente quando se fala em empresas de dividendos, sendo que a Copel é uma excelente representante dessas elétricas pagadoras de dividendo. Então, ela está na nossa carteira de dividendos porque ela é uma empresa típica de dividendos e porque ela se encaixa bem naquela carteira. É importante ressaltar, inclusive, que lá na carteira do investidor a gente trabalha com carteiras, é o nosso nome, está no nosso DNA. Então a gente não costuma dar muita importância para o ativo individual. Óbvio que se o ativo individual for bom, atender uma série de requisitos, seja de natureza fundamentalista, de natureza técnica, ótimo, excelente, mas mais importante é que ele se encaixe bem naquela carteira, que ele se complemente da forma adequada com as outras ações da carteira e que a gente consiga com isso ter o desempenho que a gente quer. Nós fazemos carteiras para quê? Para tentar otimizar o resultado dessa carteira, maximizar retorno, minimizar risco. Então isso é uma observação importante, que o ativo individual acaba não sendo tão importante quanto a carteira. Mas no caso da Copel, ela se qualifica também como um ativo individual pelos motivos que a gente vai ver. Então vamos começar com alguns elementos assim de natureza um pouco mais qualitativa. E outra coisa interessante a mencionar é que lá na carteira do investidor, a gente usa alguns elementos de análise qualitativa, mas não muitos, tá? Faz parte do nosso modus operandi, dizer assim, o máximo possível usar elementos como indicadores fundamentalistas, análise técnica ou outras coisas que tenham aí uma origem quantitativa que permitam fazer comparações, cálculos, etc. Até porque para fazer uma análise puramente qualitativa, às vezes você precisa ter alguém que é um expert no setor de energia, o que nós não somos. Tá? Eu sei colocar, por exemplo, um plug na tomada, eu sei trocar lâmpada, eu sei até trocar um fusível, mas eu acho que isso não me qualifica como um expert em geração e distribuição de energia elétrica. Então, nós trabalhamos com aqueles elementos que a gente sabe trabalhar e que também a gente sabe que funciona, tanto que as carteiras vêm, felizmente, tendo um excelente desempenho. Mas vamos lá. Vamos começar então falando sobre a composição acionária da empresa, que isso é um fator que acaba sendo mais qualitativo, né, de dizer, olha, uma empresa estatal de capital misto, etc. e tal. Neste momento, a composição é mais ou menos a seguinte que está aqui na tela. O governo do estado do Paraná
é dono de, em números redondos, 70% do capital votante da empresa. E 31,7% do capital total. Então, veja, o governo do Paraná tem uma parcela de controle, indiscutivelmente, porém as outras ações preferenciais têm bem pouquinho. O segundo maior acionista individual é o BNDES Par, tá? O fundo aqui a empresa de participações do BNDES, que também tem uma parcela relevante do controle da empresa, e tem uma linha outros, que eu quero chamar a atenção o seguinte: esse outros são aqueles investidores, aquela massa de ações cujos investidores não estão identificados para a CVM, para as autoridades, porque individualmente eles não têm um peso muito grande. Tem outros investidores individuais que estão identificados. Se a gente pegar, por exemplo, uma lista dos acionistas da empresa, eles vão estar lá. Eu falo isso pelo seguinte, porque se você pegar aqui do jeito que está nessa tela e somar, você vai ver que não dá 100%, vai dar um pouco menos que isso, porque tem outros investidores individuais que não estão nessa linha outros, tá? Que deveriam estar aqui. Mas enfim, isso é um detalhe meramente... É uma formalidade, é um detalhe meramente protocolar. O ponto que eu quero chegar aqui é que trata-se de uma empresa de capital misto, então não há questionamento sobre isso, controlada pelo governo do Paraná. Para alguns, o simples fato de ter vínculo com o Estado já é algo assim, vou dar um passo para trás, né? Se torna uma coisa de natureza qualitativa. Tem algumas empresas de capital misto, por exemplo, que na carteira do investidor a gente fica um pouco relutante, tá? Dependendo, por exemplo, de qual é o tipo de empresa, de que esfera do governo que está cuidando daquilo, mas no caso específico da Copel, a gente acaba não dando tanta importância para isso. E agora vamos falar então da Copel, inicialmente falando dos múltiplos fundamentalistas e começando pelos múltiplos de valor. Então, os três principais múltiplos de valor, o índice preço-lucro, o EV/EBITDA, né, EV de Enterprise Value, né, o valor do negócio, e o EBITDA, né, o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações, e o preço sobre o valor patrimonial, o famoso book value. E aqui a gente já começa tendo números muito interessantes. Então, um PL de 5,8, então isso indica que trata-se de uma empresa barata em relação ao seu valor, e o EV/EBITDA de 4,9. Então, lá na carteira do investidor, a gente gosta muito quando esses dois indicadores eles estão próximos, porque um funciona meio como confirmador do outro. O EV/EBITDA, por exemplo, ele tem uma característica interessante que dentro da sua fórmula, dentro da fórmula do Enterprise Value, né, do valor do empreendimento, ele traz o endividamento, né? O índice preço-lucro ele não traz o endividamento. Então, quando esses dois indicadores eles estão muito distantes, muito díspares, isso geralmente acende uma luzinha amarela, assim, fala, opa, tem alguma coisa esquisita aí, talvez o preço, né, o PL, não está refletindo adequadamente o endividamento da empresa. Então, a gente gosta de ver as duas coisas, e quanto mais próximos, mais segurança a gente tem. E com relação ao preço sobre valor patrimonial da ação, PVPA, ou famoso Book Value, veja que ela está até ligeiramente abaixo daquela marca de 1. Tá? Então, podemos dizer aqui que se trata de uma empresa que está barata. E o que significa ser barata? De forma isolada não significa nada, né? Porque tem um monte de porcaria por aí que é barata. Você pode comprar um imóvel barato, um carro barato, alguma coisa barata, e quando você abre o capô ali, você descobre que aquilo é uma tranqueira, é o famoso barato que sai caro. Então, no caso de uma ação é a mesma coisa, a gente olha inicialmente se está barato, mas depois nós vamos ver o resto. Depois a gente vai querer abrir o capô ali para ver se aquilo realmente é uma oportunidade ou se é uma bomba que estão empurrando para nós. Então, prosseguindo. A capitalização de mercado da Copel é um pouquinho menos de 20 bi. Então, a gente pode dizer que ela é uma empresa grandinha. Ela não é exageradamente grande, mas ela já não se enquadra como uma small cap pelos critérios que a gente usa lá na carteira do investidor. Na carteira do investidor,
um small cap para nós é de 3 a 10 bi. Então ela já não seria dentro dessa métrica. Porém, ela também não é uma large cap, uma gigantesca empresa aí com um valor aí na casa das centenas de bilhões de reais. Então ela é vamos dizer assim, que ela é a classe baixa da classe alta, né? A pequena empresa, mas já dentro do grupo das grandes empresas. Isso é interessante, naturalmente, porque para uma elétrica ela já começa a ter um porte um pouco maiorzinho, né? E empresas que são maiores, tipicamente, além de serem mais líquidas, né, elas tendem a ser também um pouco menos voláteis por conta disso, tá? Porque não é tão fácil você movimentar a empresa com pequenas ordens, pequenas dentro do contexto geral do mercado financeiro. Não estou falando que nós, investidores sardinhas, aí, em geral, vamos conseguir movimentar isso. Com relação a desempenho, a métrica preferida minha, né, de desempenho é o ROI, né, o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, que eu costumo dizer assim, que se eu tivesse que escolher um único indicador para usar para o resto da vida e eu não posso usar nenhum outro, eu usaria esse. Tá? 16,21. É um bom número, não é brilhante. Tá? Brilhante na carteira do investidor, nós consideramos acima de 20. Então, o ROI acima de 20, ROE, né, seria um número nota 10 aqui. Um 16,21 dá um 8,5. Tá? Quer dizer, poderia ser melhor, mas definitivamente não é ruim. Então, uma empresa que tem uma rentabilidade respeitável. Agora, o que mais interessa para quem vai buscar dividendos é o dividend yield. Dividend yield, lembrando que é o quanto a empresa paga percentualmente, né, de dividendos, percentualmente em relação ao valor de mercado, no dia. Tá? Eu já fiz aqui a ressalva de que eu estou fazendo essa gravação num determinado dia. Tá? Então, o dividend yield, considerando o preço de fechamento da ação no dia que eu estou gravando, é 8,76%, que também é um número muito, muito respeitável. Tá? E mundialmente, e eu já falei isso aqui, inclusive em outros vídeos aqui no canal, o padrão ouro para dividendos é 6%. Quer dizer, uma empresa de boa qualidade, com bons indicadores, e que tem um dividend yield de 6%, é meio que compra em qualquer lugar do mundo. Então veja que aqui ela já está também naquele grupinho de nota 10. Falando um pouco sobre estrutura de capital e liquidez. Tá? Dívida bruta sobre patrimônio líquido é uma métrica que a gente usa bastante para ver estrutura de capital, a alavancagem da empresa. E ela está com 61,6, o que dentro dos nossos padrões também é uma nota alta, né? Quer dizer, tirou uma nota 10 aqui, porque nós gostamos de números abaixo de 100. Quando eles estão acima de 100, a gente começa a se preocupar. Abaixo de 100, a gente fica mais tranquilo. E a liquidez corrente é muito boa, não é excepcional. Nós temos outras empresas nas nossas carteiras que têm liquidez melhor que essa, mas pelo menos está acima de 1. Então estamos falando de uma empresa que é solvente, tá? Uma empresa de baixo endividamento, de relativamente baixo endividamento, e que tem solvência aí para suas obrigações de curto prazo. Então, isso aqui, esse aspecto, não é uma fonte de preocupação para nós. E aí, um outro fator que eu queria comentar aqui, que é o famoso beta. O beta é a volatilidade da empresa em relação ao índice de referência, que no caso, né, nós estamos falando de uma empresa que não é uma small cap, então o índice de referência é o próprio Ibovespa, é o Ibov. Lembrando que uma empresa que tem um beta 1 se move junto, né, na mesma proporção com o seu benchmark, o Ibovespa. Abaixo de 1 ela se move menos. Fazendo o cálculo para 12 meses, considerando o dado de 12 meses para trás, nós temos um beta de 0,67, ou seja, ela é uma empresa de baixa volatilidade, em particular nesses últimos 12 meses, e um período mais longo, de 60 meses, 5 anos, ela é um pouquinho mais volátil. Então, isso mostra, né, 0,82, isso mostra que nesses últimos meses ela deu uma acalmada. E por que o beta é importante? Quer dizer, o que a gente consegue tirar daí?
E agora que eu vou chegar num ponto interessante aqui. Tem um vídeo aqui no canal sobre a carteira de Small Caps. Eu até recomendo a quem não viu assistir esse vídeo. E nele eu falo de um modelo, que é um modelo teórico, muito conhecido, muito interessante, que é chamado o modelo de 3 fatores. Esse modelo foi criado por 2 financistas, economistas muito famosos, muito respeitáveis, né? Kenneth French e Eugene Fama, tá? Então é Fama e French. E esse modelo basicamente criou uma abordagem de investimentos que é conhecida como Factor Investing, investimento em fatores. E é uma abordagem que eu também sou muito simpático, gosto muito, e o pessoal da área das finanças quantitativas também costuma gostar muito dessa abordagem de investimento baseado em fatores. E esse modelo dos 3 fatores, ele já foi estudado exaustivamente, ele é um modelo relativamente antigo, já foi estudado em vários mercados, e os pesquisadores aqui, que são muito famosos, né, estamos falando de pessoas premiadíssimas aqui, muito respeitáveis, chegaram à conclusão nos seus estudos que em uma carteira de investimentos, 95% do retorno pode ser explicado por 3 fatores, sendo um dos fatores a volatilidade, tá? Então aqui a gente pode falar do beta e isso vai soar até um pouco contraintuitivo. Empresas de menor volatilidade tendem a ter um desempenho melhor. É contraintuitivo porque geralmente a gente associa assim, uma empresa super volátil, né, aquela que vai crescer mais, etc. e tal, mas não é isso que os testes e os estudos acabam nos dizendo no fim das contas. Então esse é o primeiro fator, baixa volatilidade. O segundo fator está associado a valor. No modelo original dos 3 fatores, usava-se o book value, né, o preço sobre o valor patrimonial. A gente pode usar os outros indicadores, PL, EBITDA, o que for da sua preferência, mas o ponto é que uma empresa ser barata, ter um preço baixo em relação ao valor, é considerado um fator que explica melhores desempenhos. Então a gente pode dizer que, entre aspas bem grandes, comprovadamente empresas mais baratas tendem a performar melhor. E o terceiro e último fator é o tamanho, tá? Tamanho, né, naquele outro vídeo que eu falei, até explica um pouco melhor, né, tem os nomes em inglês, né, o high minus low, que fala do valor, o small minus big, que fala do tamanho, e o jargão do modelo, são jargões do modelo. Mas basicamente isso diz o seguinte, que empresas menores, small caps, etc., tendem a performar melhor. Então, dos 3 fatores, baixa volatilidade, baixo preço, alto valor e baixo preço, e baixo tamanho, esses fatores respondem por 95% do desempenho. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero analisar a Copel agora à luz desses fatores. Então, o que nós vimos? Nós vimos que ela tem um beta baixo, ela é pouco volátil, em especial nos últimos 12 meses. Então, ela se enquadra no fator número 1. Ela é uma empresa que tem alto valor em relação ao seu preço. Tá? A gente viu ali múltiplos de valor muito baixos, então ela se enquadra no fator número 2. No fator número 3, ela não se enquadra, porque ela não é mais uma small cap. Mas dentro do universo das grandes empresas da Bolsa, que estão ali no índice, né, no índice principal, no Ibovespa, etc. e tal, ela é uma empresa pequena. Ela não é uma small cap, mas ela é uma das menores do grupo das grandes. Então, forçando um pouquinho a barra, a gente pode dizer que talvez ela se encaixe nisso aqui. E aí, para finalizar, para levar aqui para a reta final, a nossa análise da Copel, eu quero falar um pouco sobre análise técnica, sobre gráficos. Então, nós estamos vendo aqui um gráfico mensal, gráfico de prazo bem longo, e que mostra que no longo prazo ela está indiscutivelmente em tendência de alta. Então, alguém assim que é aquele grafista raiz, pode falar assim, está em tendência de alta, se tiver recuos, é compra, né? Se tiver um pullback, é compra. Tudo bem que esse gráfico que está aparecendo aqui é um gráfico mensal, é uma periodicidade bem longa, mas mostra que existe uma tendência de alta praticamente indiscutível.
Se eu aproximar esse gráfico e colocar ele numa periodicidade diária, a gente já vai ver uma congestão no curto prazo. Ele está bagunçado no curto prazo. A linha amarela que está aqui é a famosa média móvel de 200 períodos, que também é quase que um padrão mundial aí de linha divisória para sinalizar que uma ação está em tendência de alta ou tendência de baixa. Então veja que ela está enroscada. Ela congestionou, começou a cair um pouco, se enroscou na média de 200. Neste momento, neste exato momento, ela fez um movimento que parece ser um movimento de escape, né, da média de 200. Isso pode, né, esse desempenho, essa incerteza seguida de um bom desempenho pode estar associada à questão das eleições, lembrando, como eu já falei, que no Paraná as eleições foram decididas no primeiro turno, né? E eu estou gravando aqui apenas alguns dias antes do segundo turno das eleições. Então, no curtíssimo prazo, os preços eles parecem estar bastante esticados, como a gente pode ver por essa sucessão de barras ou candles verdes, que mostra que deu aí uma boa subida, mas ainda dentro dessa região de congestão. Seria o momento de fazer uma entrada, por exemplo, de curto prazo, ou pelo menos, ou até mesmo uma entrada de longo prazo, mas tentando refinar essa entrada? Vamos dizer assim, vou fazer uma operação aí mais longa de adicionar para minha carteira de dividendos, ou mesmo um position trading, mas eu quero fazer uma entrada de swing trade para ver se sai mais barato. Pode ser, seria uma possibilidade. Como ela está dentro de uma área de congestão, talvez fosse razoável esperar por um recuo dela, um novo recuo até a região da média de 200. Ou não, se o seu objetivo é realmente colocar para uma carteira de dividendos sem se preocupar com timing, mas se preocupando com bons indicadores como dividend yield, etc., então isso aqui deve ser ignorado, descartado. Entra agora e seja feliz, até porque a gente não sabe o que pode acontecer. Isso aqui pode subir daqui em linha reta por tempo indeterminado. Então é isso. Fizemos aqui a nossa análise da Copel, tá? Então lembrando que não é simplesmente uma análise jogada no ar, porque estamos falando de um call formal, real, que está válido no momento em que essa gravação está sendo feita. Falamos da Copel sobre a ótica dos múltiplos fundamentalistas, da ótica técnica, vimos aqui um pouco de gráficos, falamos de alguns elementos de natureza puramente quantitativa e alguns de natureza qualitativa. E, não sei, o que você vai fazer com essa informação? Você já tem Copel ou pretende ter Copel ou quer passar longe de Copel? Eu não sei qual é a sua decisão, qual é o seu objetivo, mas eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Então espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.